Paz do Senhor Jesus, meu nome é Cláudia, sou presbítera na Casa de Oração Pão e Vida e quero aqui trazer para vocês mais um tema da nossa série Os casamentos não morrem de morte natural. O tema de hoje é sobre egoísmo. Eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre como é que o egoísmo pode influenciar na ruína no casamento. Estamos vivendo um tempo muito difícil, né? Um tempo de pandemia, o tempo onde as famílias têm passado muito tempo juntas, né? Um tempo como não existiu nenhum outro igual. Talvez não vai existir mais, mas é um tempo de aprendizado, um tempo em que Deus quer nos ensinar em meio à tribulação. E falando de casamento, né, em meio à pandemia, nós ouvimos tantas notícias diariamente falando sobre divórcios que aconteceram nesse período, casais que já se estranhavam antes, que dirá agora que convivem juntos. Mas eu quero te dar uma boa notícia, dizer que você pode salvar o seu casamento, que você pode restaurar o seu casamento e que você pode aprender nesse tempo difícil a como trazer o seu casamento, trazer o seu marido, a sua esposa de volta para você. Eu sou casada há 26 anos e eu me casei com 23, né? E quando nós somos jovens, nós não temos noção do que é relacionamento entre marido e mulher. Nós não sabemos como conviver com o outro, porque nós convivíamos com os nossos familiares, né? E quando nós nos unimos a outra pessoa, ela traz o costume dela e você traz o seu costume. E aí vocês vão formar uma família. E aí começam os conflitos, né? Mas como vocês estão apaixonados, né, um pelo outro, essas coisinhas que acontecem diariamente, a gente vai passando uma borracha, relevando aqui, relevando ali, e vai ficando tudo bem. E nesse período, muitas vezes nós não aprendemos nada. Com o passar dos anos, os problemas aumentam, dívidas, muitas outras coisas acontecem nesse meio tempo, filhos, e o casamento vai se desgastando até que aparece a separação. Os dois se separam e muitas vezes não conseguem nem entender por que se separou. Falar de egoísmo num relacionamento entre duas pessoas, é muito estranho, né? Quando a gente fala de egoísmo, a gente sempre fala do outro, né? Sempre se reporta ao outro. Nossa, como essa pessoa é egoísta, como fulano é egoísta. E muitas vezes nós não damos conta do quanto também nós somos egoístas. O egoísmo, ele traz para nós um sentimento muito ruim, porque muitas vezes nós fazemos a vontade do outro e nem sempre o outro faz a nossa vontade, né? Muitas vezes nós somos omissas, muitas vezes os homens são omissos e nós não demonstramos com sinceridade, com seriedade, esse sentimento que muitas vezes está aflorado em nós. Muitas vezes nós não percebemos o outro. O casal existe, cada um tem uma característica, cada um tem um jeito. E muitas vezes a mulher faz muito aquilo que o marido quer, né? Eu tiro por experiência própria, né? Quantas vezes nós nos doamos para os nossos maridos e nós queremos que ele faça da mesma forma conosco. Só que às vezes a nossa personalidade não deixa que ele faça porque ele acha que a gente não precisa. Ele acha que nós não precisamos que ele faça, né? Porque nós somos às vezes muito
extrovertidas, para frente, mulheres modernas, e aí eles não veem em nós uma carência afetiva. E nós mulheres, nós somos carentes, nós precisamos que o outro também faça por nós, muitas vezes, aquilo que nós fazemos por eles. E nós queremos ser percebidas também. E então eu quero dizer para você como é que eu tenho aprendido a lidar, muitas vezes, com o egoísmo. Às vezes o outro é egoísta, não porque ele quer, mas é uma codependência de sentimentos, é uma dependência que tem pela outra pessoa, que muitas vezes nem ele mesmo sabe explicar, porque talvez todo o amor que hoje o seu cônjuge tem foi você que deu para ele, né? Todo o carinho que ele tenha hoje foi você que deu para ele. E a gente só dá para o outro aquilo que a gente tem. E nós precisamos aprender a cada dia, né, todos os dias, a como perceber quando alguma coisa não tá boa no nosso relacionamento. E o segredo disso é a oração. É quando nós colocamos diante do Senhor, né? Muitas vezes nós nos negamos, muitas vezes o nosso cônjuge também se nega, e nós não colocamos diante do Senhor as nossas aflições, não colocamos diante do Senhor aquilo que nos aflige, não procuramos um amigo, não procuramos um pastor, não procuramos conversar sobre sentimentos que muitas vezes a gente acha que não tá legal no relacionamento e a gente não percebe o quanto isso vem desgastando o nosso casamento, o quanto isso vem desgastando o nosso relacionamento. Então a oração é o primeiro passo que você deve ter diante do Senhor. É você colocar diante do Senhor, muitas vezes, as suas mazelas, né? Colocar diante do Senhor o quanto você é egoísta, o quanto você às vezes coloca a sua vontade. É perceber o quanto muitas vezes nós somos egoístas e nós nem percebemos. E eu quero hoje te convidar a ter um momento com o Senhor, a colocar diante dele esse egoísmo muitas vezes que você tem, essa vontade de querer às vezes fazer pelo outro, mas acha que o outro não precisa, então você não faz. E aí passa um dia, passa outro dia, e quando nós nos damos contas, nós já estamos anos e anos casados, casamento frustrado, um casamento infeliz, porque não tem diálogo, porque você não conversa com seu cônjuge, porque você não expõe para ele aquilo que está dentro de você. Então, o primeiro passo, né, nesse primeiro tema, que é sobre o egoísmo, eu te convido a buscar em oração junto com seu cônjuge. É conversar sobre o assunto e colocar diante do Senhor aquilo que está afligindo vocês. E eu creio que o Senhor vai transformar, assim como tem transformado a minha vida. 26 anos de casado é um bom tempo, né? Então eu acredito que eu já passei por muitas coisas, já sofri muitas coisas, meu marido já sofreu muitas coisas, nós já nos magoamos um ao outro. Mas o Senhor, Ele tem restaurado a cada dia. Então eu quero que hoje você coloque diante do Senhor, em oração, e traga à luz todo tipo de egoísmo que você comete contra o seu cônjuge. Que hoje o Senhor revele no seu coração aquilo que precisa ser consertado. E eu quero deixar assim uma palavra. Em 1 Coríntios diz que o amor,
ele não busca os seus próprios interesses, né? E aí ele sempre vai buscar o interesse do outro. Jesus Cristo, ele se entregou por nós. E assim nós devemos fazer com o nosso cônjuge. É uma troca. Casamento é uma bênção. E eu quero te convidar nesta noite, ou neste dia, nesta manhã, em qualquer hora, que você agora pegue na mão da sua esposa, do seu esposo, e que você fale, olhando nos olhos, o que te aflige, o que te faz infeliz, e que você traga à luz toda a raiz de amargura, e que vocês orem juntos. Eu espero que você tenha gostado, e eu te espero no próximo episódio da nossa série Os Casamentos Não Morrem de Morte Natural. Deus abençoe.